E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje a gente vai analisar o encontro que parou a diplomacia global, a reunião entre o presidente Lula e Donald Trump. Puxa vida, essa não é uma reunião comum. É um choque de mundos, um encontro entre o líder do Sul global, que defende o multilateralismo, e o líder da superpotência que defende o protecionismo e a coerção unilateral. Apesar das diferenças ideológicas abissais, a reunião aconteceu. A pergunta central é: por que dois líderes tão opostos se reúnem? E quais interesses o Brasil conseguiu blindar, ou perdeu, nesse confronto de pragmatismo? É sobre o pragmatismo no ringue e como o Brasil tenta defender sua soberania em meio ao confronto global que a gente vai conversar hoje. Beleza? Vamos usar nosso modelo de interesses nacionais versus ideologia global para dissecar o que estava na pauta e o que ficou nas entrelinhas. A reunião com Trump não foi um ato de amizade, foi um ato de soberania pragmática. Lula teve um objetivo claro: blindar o Brasil de retaliações. Não há nenhuma razão para que haja qualquer desavença entre Brasil e Estados Unidos. There's no kind of conflict between O que Brazil and nós the temos U.S. certeza é que na hora que dois presidentes sentam numa mesa, I believe that when two colocam people o seu ponto de vista, and each one raises their cada viewpoint, coloca os seus problemas, a And their tendência problems. natural é você encaminhar para chegar a um acordo. and then we can forward to reach a deal afterwards. E eu estou convencido, eu disse antes de chegar aqui, And I am eu estava muito otimista com a possibilidade de nós avançarmos, sabe, na manutenção da relação mais civilizada possível entre Brasil e Estados I was Unidos. very optimistic E pretendemos to manter. advance the relationship between Brazil Eu não and sei the se o U.S. presidente Trump vai ter tempo, mas eu tenho I uma don't know if pauta para President discutir com Trump os Estados will Unidos. have time, but I have an É agenda uma to pauta discuss with muito him. longa. I bought it in writing. I'll give you a About copy inglês. of our agenda already in English. If we Para don't have saber time, I don't know if we'll que- have time to discuss all the issues here. So that's why I brought it in writing. No mais, Lula deixou claro o interesse na ascensão e estabilidade. Ele foi além, demonstrando preparo e seriedade ao entregar a agenda por escrito. Essa postura coloca o Brasil no modo negociação, não no modo confronto. O tema mais sensível, o protecionismo de Trump, foi logo para o centro do debate. Quando questionado se as razões para impor tarifas eram justas, Trump evitou a resposta direta. Mr. President, are you convinced, or were you convinced by the Brazilian government that the reasons you presented to impose tariffs on Brazil were not fair? No, I think everything's fair. Look, we have economies, and I have a lot of respect for your president, as you know. A lot of respect for Brazil. So we'll see. We'll probably work out some deals. I'll leave these guys work them out, but I think we're going to work out some deals. We have to get certain things. Ele manteve a pressão, mas sinalizou o caminho do pragmatismo. Vamos ver. Provavelmente vamos resolver alguns acordos. Lula tentou mais tarde obter uma promessa de redução de tarifas sob as condições certas, mas Trump foi evasivo. O Brasil saiu da reunião com a garantia de que o canal de diálogo está aberto para evitar um choque externo, como um tarifaço. Lula defende a ascensão econômica ao garantir que o pragmatismo e a negociação prevaleçam sobre a coerção unilateral. Puxa vida, o Brasil foi para o ringue defender o comércio e a estabilidade, e a postura de Lula manteve a soberania nacional acima do atrito ideológico. Mas no ringue geopolítico, nada é de graça. A conversa revelou o que Trump realmente queria: aliados e isolamento de adversários. O interesse maior de Trump é global. Quando perguntado sobre a China, ele se mostrou ansioso por um acordo. China, Mr. President, are you concerned about Brazil's relation with China and its privilege? No, I think we're going to do well with China. I think we're going to have a deal with China. We meet, as you know, in South Korea with President Xi. I think we're going to have a good deal with China. And they want to make a deal, and we want to make a deal. We've agreed to meet. And we're going to meet then later in China, and we're going to meet in the U.S. in either Washington or at Mar-a-Lago, Palm Beach. So, I think a lot of these talks. When we meet, we've done a lot of discussions before we meet. We've done discussions with Brazil. So I think we're going to end up having a good deal for both countries. I think with China that's going to happen. And Trump busca evitar que o Brasil se posicione contra a sua guerra comercial. E Lula, ao manter o diálogo aberto, preserva a política brasileira de alternativas estratégicas com Pequim. A coerção de Trump na América Latina é uma realidade, mas ele evitou discuti-la com o Brasil.
Quando perguntado sobre a Venezuela, Trump foi evasivo. Não creio que vamos discutir a Venezuela. Eles não estão envolvidos com a Venezuela, não estão fazendo o que a Venezuela está fazendo. Isso mostra que, para evitar um confronto que gerasse divisão interna, Trump preferiu manter o tema fora da pauta, respeitando, temporariamente, o limite da soberania regional defendido por Lula. O Brasil também pressionou sobre as ações que violam a soberania regional, como o envio do porta-aviões. O questionamento de Lula sobre a falta de respeitabilidade à soberania dos países foi o único momento em que a unidade regional foi colocada na mesa contra a coerção de Trump. A responsabilidade do governo é enorme. O diálogo é necessário, mas a soberania não pode ser trocada por estabilidade temporária. O encontro também foi um espetáculo de estilos que revela muito sobre a política de cada um. Um jornalista perguntou a Trump sobre o ex-presidente. Trump demonstrou empatia pessoal, mas cautela. Eu sempre gostei dele. Me sinto muito mal pelo que aconteceu com ele. Ele passou por muita coisa. Ao mesmo tempo, ele tentou cortar o assunto. Isso está na pauta hoje? Isso não é da sua conta. Trump envia um sinal de apoio à direita brasileira, mas não permite que isso contamine a estabilidade da negociação comercial com Lula. A pressa de Trump foi evidente. Ele cortou as perguntas da imprensa. Não temos muito tempo e não vamos perdê-lo falando com jornalistas. E de forma rude, classificou as perguntas como meio que chatas, meio que entediantes. Lula, ao contrário, ofereceu a agenda escrita e defendeu o tempo. Eu gostaria de sugerir que a imprensa continuasse a entrevista após a reunião. O choque entre o pragmatismo de estabilidade do Lula e o pragmatismo de confronto pressa de Trump foi total. O encontro Lula-Trump foi um retrato da geopolítica atual. Pragmatismo necessário em meio a um confronto ideológico. O governo Lula fez o que era preciso para defender os interesses nacionais, mas o desafio continua. Manter a ascensão sem ceder à coerção de Trump, especialmente na pauta comercial e na defesa da soberania regional. A unidade nacional deve ser o principal escudo. O Brasil deve usar seu peso para defender a paz e a soberania na América Latina, resistindo à pressão militar e à pressão comercial dos Estados Unidos. A ascensão do Brasil depende da inteligência em negociar com Trump sem vender nossa alma. Se você gostou da análise, deixa um like e se inscreva. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!